incrível. Aqui, deixa eu só virar a chavinha agora. Deixa eu virar a chavinha. Vamos lá, ó. Hoje, às 9 horas da noite, tem duelo de Atléticos. Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro. O Galo encara o Dragão. E o Zaratio foi relacionado para a partida. Agora, eu pergunto. O argentino tem que ser titular hoje à noite? Caio, essa pergunta eu vou jogar para você. Não sei se é nenhuma pergunta difícil de responder, já que o Atlético vai com o time todo reserva. Mas lembrando, o Zaratio está voltando de lesão, teve alguns minutos na decisão contra o Flamengo. É um jogador que o Milito trata com muito carinho, sabe a grandeza do argentino para a equipe do Atlético. O Zaratio, cracaço de bola, muito bom jogador. Como que você vê o momento? Ele entra como titular ou dá um pouco mais de minutagem, pensando também que ele pode ser um jogador importante para a grande decisão de domingo? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, porque a gente não tem tanta informação da equipe multidisciplinar do Atlético, de fisiologia, de como que ele estava treinando. Hoje você tem muitos indicadores físicos ali de GPS no dia a dia, do próprio jogo que ele entrou, para entender se ele tem condição física de jogar. E aí tem os dois lados da moeda, né? Como ele não estava jogando, tem a questão também de dar ritmo para até utilizar ele. Ou seja, né, não pode, o Atlético tem 2 finais importantes, não é só domingo, tem no final do mês, né, da Libertadores. Então tem a questão de precisar dar ritmo, ao mesmo tempo tem que se avaliar se ele está apto a jogar um jogo todo, realmente tem um risco de ter uma nova lesão. E aí, de fato, a gente precisaria ter mais informações, né, mas eu acho que o Atlético tem uma equipe médica ali muito qualificada, a equipe de fisiologistas, de preparadores físicos, certamente estão mais embasados cientificamente ali para tomar essa decisão. Ô, Valu, Zaratio titular, como que você vê esse Atlético de logo mais? Como que você imagina esse Atlético? Eu acho que a gente pode até levantar mais temas para discutir essa escalação. O Allan Kardec também foi relacionado, o Daverson também foi relacionado. Você imagina que o Atlético de hoje pode ter um Zaratio, pode ter um Daverson, pode ter um Allan Kardec? Vera. Allan Kardec eu não sei, viu? Você tem alguma coisa te dizendo que ele pode ser muito usado não, cara, na decisão? Mas é por conta... E eu repito, eu disse isso aqui... Só te perguntar, você não viu um time com Daverson e Kardec? Assim, podem jogar, né? Mas me surpreenderia um pouco, não é muito o que o Milito gosta de fazer. Eu até disse na segunda-feira do Kardec, eu sei que muito atleticano ficou bravo comigo, não é nem pelo que o Kardec, não é pelo gol, tá, pessoal? Eu vou falar mais uma vez, mas é como que o Atlético se mostrou que está ambientado a jogar com o Hulk e Paulinho como uma referência no ataque, sendo o Daverson, mas não tem essa opção. Então acho que o Daverson deve aparecer hoje, o Fausto Vera também, porque novamente não irão jogar no domingo, né? Eu acho que o Zaratio tem que jogar, Elton. Eu não acho que necessariamente sair jogando. Porque pode ser um jogador importante também a pegar ritmo. Acho que o Atlético pode precisar do Zaratio no domingo. Um jogador que tem uma temporada muito difícil fisicamente. Acho importante para o Milito, pensando no jogo de domingo, que ele possa ser utilizado hoje. O Allan Kardec, que fez o gol da esperança, né, contra o Flamengo, né, diminuiu o placar, deve ser titular tanto hoje. Agora é uma pergunta, viu, Prêmio? Tanto hoje como no domingo? Não. Hoje, beleza. Hoje pode ser. Eu iria com o Daverson, por motivos óbvios. Ele não pode jogar a Copa do Brasil. E concordo com o Valu. Não acho que seja um sistema mais natural, os dois jogando junto. Pode rolar, mas eu não faria isso. Mas colocaria em campo. Colocaria durante a partida em algum momento. E no jogo de domingo pode ser que ele seja utilizado. Não seria titular para mim. Mas pode ser que ele seja utilizado. Agora, tá. Então já vou te perguntar. Não, como que você imagina o Atlético de domingo? Não é como eu imagino, é como eu quero. Ok, é o que você imagina. O mesmo time saiu o Rubens, entra o Zaratio. É o que eu faria. Pra mim, você faz muita bobagem. Pra mim, o grande problema do Galo contra o Flamengo foi que não tinha meio campo. O meio campo do Galo foi...
Foi a ausência do Davis. Não, mas aí eu tô falando de vida real. Eu não posso falar de cogitar um jogador que não pode ser inscrito numa competição. Então tá bom. Então você busca alguém que faça algo que ele faça. Então o Kardec titular pra você? O Kardec ou o É Vargas. o mais próximo da Não. característica. Né? Então, Pra mim o grande problema não foi a ausência do Davis, foi a ausência do meio campo. O Galo tinha uma linha de 3 na zaga. Os atacantes, o Hulk e o Paulinho, infelizmente não participaram do jogo porque havia um deserto. O Galo não teve meio campo, claro. eu falei sobre isso, sobre o Quando meio você põe um centroavante, você recua naturalmente o Hulk e o Paulinho. Os dois passam a atuar. Você preenche o meio-campo. Atuar E mais tem no gente meio-campo. pra segurar a bola no E meio-campo. sabe segurar a bola. Mas a partida em que jogou... Fique mas em sempre paz que a aula de hoje foi de mas graça. sempre... A aula de hoje foi de graça. E eu desprezo Futebol. ela em 100%, eu jogo no lixo Você essa não aula. sabe de futebol. Quando o Futebol, Daverson bola, jogou, você teve o Fausto Vera, que fez essa bola chegar mais redondinha lá. E olha quem tá falando isso, um cara que não é fã do Vera, que não gosta do Vera no time, mas eu preciso ser realista. O Vera faz essa bola chegar redonda. E sem ele, ela não vai chegar. Pra mim, o Zaratio é a peça que faltou pro Galo e pra mim é a peça que precisa. Você precisa de meio campo. Inclusive, a melhor versão do Galo era com o Zaratio titular, lá naquela época antes dele. Eu não acho a melhor versão atual com o Davis. Ô, Ti, mas você não... Agora vamos falar do jogo de domingo passado, 3-1 pro Flamengo. Ele quer projetar o Daverson jogando. Você não acha, você estava lá no estádio, você acompanhou de perto, que existia tanto na questão de criação, uma falta, uma ausência da equipe do Atlético, e na questão de marcação, um arame liso. Você acha que o meio-campo do Atlético também não foi um meio-campo que preocupou e não entregou? Mas Nesses dois sentidos? Sabe o que é o pior pra mim nessa formação? É uma formação que, olha, ela deu certo no jogo contra o Vasco, aqui na Arena MRV. Pra mim, ela não foi bem, não performou bem contra o Vasco em São Januário e não performou bem contra o Flamengo no Maracanã. Sim. Quando o Guilherme Arana passa a ser o meio-campista, em muitas oportunidades, ele tem que jogar de costas pro gol. Ele tem que jogar de costas pra área, uma coisa que ele não está acostumado. Quando você recua o Paulinho e o Hulk, coloca o Guilherme Arana na dele. Você tem o Otávio e o Alan Franco. Você passa a ter o Paulinho e o Hulk na criação. O Hulk passa a dialogar com o Scarpa na direita. Na esquerda você tem o Paulinho dialogando com o próprio Arana. E você passa a enxergar um Atlético que tem mais possibilidade de criação de jogada. Um Atlético que vai ter uma marcação melhor. Porque o Paulinho vai voltar e ele volta. O próprio Hulk volta. Esses caras vão ajudar. Então, pra mim, é que assim, a peça ideal é o Daverson. É que ele não pode jogar na Copa do Brasil. Sim. Então, se você não tem o Daverson, você tem que encontrar o mais próximo disso para que o time consiga jogar algo parecido com o que tem jogado na Libertadores. Que pra mim, até aqui, tem sido a melhor versão do Atlético. É do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o River Plate. Se você consegue fazer isso com o Vargas ou com o Allan Kardec, pra mim melhora 100%. Mas aí o título do Galo pro Thiago passa pela esperança do Kardec ou do Vargas terem uma noite de Daverson. É assim. Não, mas não é essa é a isso. solução do Não, Thiago. ele Voltou não pra entendeu, isso. ele não Eu vou- entendeu que eu vou- ele não eu vou- entendeu que é Eu a entendi que função. você acha que o sistema é perfeito e que você tem que trocar uma peça por outra igual, mas não Entendeu tem. que é a Você Não muda o tem. posicionamento do Hulk, você muda o posicionamento do Paulinho, você muda o posicionamento de caras que, jogando mais próximo do gol, eles vão ter que voltar tanto para marcar quanto para criar. E o Atlético passa a se tornar um time mais criativo no meio Pra campo. mim, Você a acha que ausência teria do- capacidade de recuperar, por exemplo, a segunda bola com o Kardec tendo o corpo para pegar e ganhar no alto dos zagueiros do Flamengo e o Atlético ter a possibilidade de cacar a bola? Coisa que não aconteceu no jogo lá do Tanto do é que Rio o de Janeiro. Felipe Luiz reage imediatamente ao gol colocando o Fabrício Bruno, que é um zagueiro mais alto, mais forte. O Atlético não tem uma segunda bola praticamente no jogo. isso. Coisa que cansou de ter contra o River Plate aqui, contra o River Plate lá, porque o Hulk e o Paulinho são ótimos, excelentes, mas eles não conseguem acossar o zagueiro adversário para disputa. Então os zagueiros do Flamengo, muitas vezes eles faziam corte já direcionando para o meio campo, pro Gerson, ou então pro Everton Araújo. E falar também, o Flamengo, para mim, deu muito espaço no meio campo. É que o Atlético não conseguia, com o Paulinho e o Hulk mais adiantados, e a dificuldade para não ter um homem para ganhar essa bola, para disputar essa bola, o Atlético não conseguia fazer essa bola passar pelo meio campo. Então, o Flamengo deu muito espaço para mim para o Atlético também. Só uma coisa, olha para onde foi e como está a discussão. Dito isso, hoje eu não entraria com o Zaratio, eu entraria com um time muito próximo do que foi o Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o foco tem que ser domingo. Então, jogadores que podem ajudar no domingo, você não coloca aí em campo? Nem pensar. Eu acho que seria importante para o Kardec alguns minutos.
Isso, na Talvez minha pro cabeça, Zarate também pensando... alguns minutos. Então, eu Isso. também acho que Não. pro Zarate alguns minutos. O Zarate Sim, machuca de novo, ferrou. Você precisa Nossa, pegar gente, aí- ritmo, aí- Thiago. aí é- Você Segura pro demonstrou domingo. claramente Ô, Caio, fora de ritmo. Essa questão, você que estuda muito futebol, como que você vê essa discussão aqui? Kardec poderia sim, contra o Flamengo, ser uma peça importante? É claro que a gente está falando do jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, mas todo atleticano está com a cabeça no domingo, então eu queria te ouvir. Eu brinquei no intervalo com alguns amigos no WhatsApp, eu teria colocado o Kardec logo no segundo tempo, na entrada do segundo tempo. Achei que o Atlético sentiu de falta desse centroavante que, como o Thiago disse, consegue fazer o Paulinho vir buscar a bola, vir de trás um pouquinho mais, o próprio Hulk também. O Hulk às vezes tinha que ficar muito entre os zagueiros ali presos e o Hulk às vezes precisa sair para buscar essa bola que ele traz para a esquerda e chuta. Eu acho que a questão do Kardec é fundamental sim para o próximo jogo, mas eu queria colocar um adendo a mais para a gente debater aqui. Eu achei que o Atlético funcionou muito bem com o Alisson. Por mais que o Scarpa seja um craque, mas ele é um meio armador jogando aberto, então ele tem uma tendência de trazer para dentro, tentar um cruzamento, ou tentar um passe, uma finalização. O Alisson é um pouco mais rabiscador, de drible, de ir para Incisivo cima. pelos lados. E eu achei que o Atlético melhorou muito com ele, passando o Scarpa para a esquerda também, né? Acho que foi um momento que o Atlético cresceu no jogo ali, tanto com o Alisson, o Kardec e o Scarpa para a esquerda. Achei que acho que pode ser uma alternativa interessante, até talvez botar o Alisson hoje para avaliar isso. Desabafa, meu querido. Você tá aí balançando a cabeça. Não, é que eu Vou deixar você desabafar, daqui a pouco eu chamo o Não, eu comercial. concordo com o caminho que vocês estão indo da análise, de que aquele sistema é o ideal. Eu também acho. Pra tá mim, se o gritando Davis- à toa, então. Pra mim, se o Davis tivesse à disposição, aquele é o sistema ideal. Porém, ainda mais o universo tem que sair atrás de 2 gols. Porém, pra mim, a ausência do Davidson ela é muito impactante, sim, é lógico. O cara que decidiu o jogo. Mas vocês estão anulando a ausência do Vera. A importância da ausência do Vera pro sistema tático do Galo, cara. De ter um meia que ajuda na saída de bola. O Alan Franco e o Otávio ficaram perdidos em campo. Perdidos em campo. O Gerson, o Arrascaeta e o menino lá fizeram o que quiseram no meio campo. Pra Arrascaeta mim, jogou nada. essa Arrascaeta foi- fez o gol. Acho que isso que decide o título. É. Então, Só pra andar esteiro que você tá falando, parece que o Arrascaeta deitou, não deitou. Não, fez o gol. No final das Fez contas o é gol. isso que decide. No tudo No final das bem. contas é isso que decide. Não me lembro de um campeonato ser decidido por 0-0, parabéns, você jogou pra cacete, assim Ele você jogou é ao mesmo campeão. tanto que o É assim Gerson? que funcionava. Não valor. Não, eu tô te perguntando. Não. Ah, então tá bom. Mas os dois estão no mesmo time, não, tá é bom, um contra obrigado, um. Obrigado. A gente vai jogar Não, contra os tô dois. falando, Obrigado, não, obrigado. o que o Preto está querendo dizer é que o meio-campo do Flamengo foi superior ao meio-campo do Atlético e foi inexistente. E o Gabriel Delfim estreia hoje como goleiro profissional do Atlético. Ele tem 22 anos, está na base do clube desde o sub-17 e será titular na noite de hoje. Lembrando que o Everson foi poupado e o substituto imediato, o Matheus Mendes, não viajou com o grupo. É que a mãe do Matheus Mendes faleceu na segunda-feira, vítima de câncer. Então, as nossas condolências, o meu mais sincero sentimento aí ao Matheus Mendes, força para toda a família. E o Gabriel Delfim deu uma das suas primeiras entrevistas aí da carreira sobre o acompanhamento ali do Arana. Vamos acompanhar. Alegria imensa de poder estar fazendo essa estreia. A gente espera muito tempo durante a base, principalmente quem sobe. Infelizmente veio num momento ruim, a infelicidade do nosso companheiro, o Matheus. Desejar tudo de melhor para ele e a família. Infelizmente teve a morte da mãe dele. Mas deixar isso de lado e agora é abraçar da melhor maneira, mostrar todo o trabalho que a gente vem durante o tempo aí, dar nosso melhor dentro de campo. Aí tem sempre essas questões aí com os novatos. Ô, Thiagão, Gabriel Delfim, o pessoal que acompanha a base do Atlético há um bom tempo, sempre falou muito bem desse jogador. E o Atlético, curiosamente, goleiros é algo que a base do Atlético tem criado muito bem, né? Sempre jogadores que aparecem dão conta do recado ali. Exatamente. E aí tem um tempo já que o Atlético tem tendo bons goleiros que mesmo que venham mais tarde, chegando no sub-17, sub-20. Eu lembro do Diego Alves, que chegou mais tarde ao Atlético, mas surgiu da base e foi muito bem naquele time antes de ser negociado com o futebol espanhol. Então, tomara que o Delfim consiga fazer uma boa partida na noite de hoje. É importante para ele ter essa oportunidade. E interessante que ele tenha uma chance entre os profissionais E do o Galo. próprio Matheus, né, quando teve que assumir goleiro. a responsabilidade, né, no período que o Everson ficou machucado, assumiu e foi muito bem. E agora recente também. É que eu lamento que o Matheus tenha pegado um time
totalmente desmantelado. É, No sim. momento do Atlético em que o Atlético tentava jogar para mim de um jeito que não deveria, em função do elenco que tinha à disposição. E aí o Matheus, coitado, acabou estando em momentos que o Atlético sofreu muitas goleadas. Mas eu acho o Matheus um bom goleiro. Ô Valu, Bernard também é outro nome que está relacionado. Foi relacionado para a partida contra o Flamengo, mas acabou sendo cortado. Lembrando que o Bernard ele teve uma lesão de ligamento colateral medial do joelho direito no dia 25 de setembro, na segunda partida contra o Fluminense pela Libertadores. Cara, eu estou impressionado com a recuperação, com o trabalho que foi feito em cima do Bernard para esse período aí de recuperação bem rápido, né, Valor? É, com certeza trabalhou muito para isso também, se dedicou e tem aquela questão, né? Cada atleta tem a sua própria questão física, né? Que acaba reagindo às lesões. Recentemente a gente viu também o Matheus Henrique se recuperar de uma lesão num tempo muito curto no Cruzeiro. E o Bernard, eu acho que mesmo, não sei quais são os planos do Milito para ele hoje, se existem planos para hoje, mas acho que é um jogador que, olhando para domingo, eu já vejo como dificuldade assim, do Bernard conseguir ajudar o Atlético. Repito, a gente não tem informações, como disse o Caio muito bem, né? Isso é uma coisa que fica internamente dentro dos clubes, mas acho que, por exemplo, ele está no estágio bem menos avançado que o Zaratio, né? Que entrou em campo no último domingo. O Pre, a gente está falando a respeito do Bernard. O Bernard veio como uma contratação de peso. Um jogador que o Atlético investiu bastante. O Atlético, num ano que ia investir pouco, investiu muito para trazer o Bernard, que estava muito bem no futebol grego. A gente já pode dizer que é uma decepção o que ele entregou para o Atlético esse ano. E o Bernard, você já vê o Bernard como jogador para o ano que vem, que esse ano ele não consegue entregar o que se esperava dele? Ou pode surpreender pela qualidade que... Eu não acho que ele não entregou o que se esperava dele. É uma coisa factual. É uma decepção até aqui, mas eu não vou cravar que é uma decepção. Ele tem tempo para se readaptar, até para a gente se readaptar ao novo Bernard. Porque o Bernard que foi, não é o mesmo que volta, nem perto disso. E talvez a gente estivesse esperando isso dele, até o próprio Milito, dentro do ideal dele tático, talvez o Bernard não tenha sido aproveitado no que ele pode performar melhor hoje. Então eu não vou cravar que hoje o Bernard é uma decepção, mas sinceramente, o Galo tem 2 objetivos pro ano. São 2 finais. Tem 180 minutos para jogar a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores, somando os dois 180, naturalmente. E dentro desses 2 objetivos, é o que o Galo joga esse ano de fato, não tem por que você colocar o Bernard. Hoje tem muita gente na frente. Nas decisões, né? Então meio que eu tiro ele dos planos, não só por culpa dele, mas porque não tem espaço para ele. Mas no Campeonato Brasileiro ele pode ir jogando, ganhando um ritmo aqui, outro ali. É o Fabrício que tá aí hoje? É. Ô Fabrício, se não se importar, de tocar a música de Aleluia, que até que enfim ele falou alguma coisa que presta no programa hoje, hein, Fabrição? Porque, vou falar, hoje tá difícil escutar tanta bobagem. Você já concordou mas comigo? até Falou que que concordava enfim, com o seu cabeça de batata até mais que cedo. enfim, Você tá concordando mais ele vezes do que falou você alguma acha, coisa cara. que presta. É a no segunda programa de vez. hoje. Eu tô usando meu microfone. Obrigado, Fabricião. Ô, Caio, Aqui, ó, eu sou regente. rapidinho pra gente. O que você tá vendo nessa questão do Bernard, cara? Um todo. Assim, o Atlético tem um departamento que é o Giga, né? O departamento de análise de dados, de scouting. Eu acredito que ele tem um processo muito bem firmado de contratação de jogador. Eles com certeza não trouxeram o Bernard só pelo fato de ser um ídolo, de ter tido uma boa primeira passagem. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do Atlético, todos me falaram que os relatórios internos deles, né, dentro dos parâmetros ali que o departamento levanta como necessários para se firmar a contratação, eram muito positivos. Mas os números, às vezes, também tem a questão da realidade, adaptação, né? É um ser humano, né? A gente não pode reduzir um ser humano a simplesmente números. E acontece, né, desse retorno dele ter essa adaptação, mas é um atleta que eu acredito muito. Se ele tiver condição, e mais uma vez, como o Valu falou, a gente falou, vai depender da fisiologia, do departamento médico, se ele tem condição, dar alguns minutos pode ser interessante. Acho que ele tem o potencial de fazer a torcida sorrir novamente aí.